Estudos para o Tribunal de Justiça de São Paulo. O conteúdo que eu vou ler é sobre fase postulatória do Código Processual Civil. A fase postulatória está no artigo 395 a 397. Saca só. A grosso modo, e a fase em que a apóstola, em que se pede, quer dizer, a fase que se postula, em que se pede ao juiz alguma coisa. O acusador que se condene, o acusado que se absolva, os dois aqui, ó. O acusador que se condena, o acusado que se absolva. Fase em que se apresentar as razões para isso. O primeiro momento é a apresentação da denúncia ou queixa pelo acusador. Apresenta a denúncia ou queixa, o processo será encaminhado ao juiz e ele terá duas opções. Primeiro, rejeitar a denúncia ou queixa e o processo já morre aqui. E segundo, como diz o CPB, no artigo 395, a denúncia de queixa será rejeitada quando? Três coisas. Será rejeitada quando for manifestamente inepta, será rejeitada quando faltar pressuposto processual, ou condição para o exercício da ação penal, e será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Justa causa. E, por fim, esquematizando, será rejeitada quando, esquematizado o conteúdo aqui que eu acabei de ler, manifestadamente inepta, a peça inicial não contém os elementos necessários. Falta pressupostos processual ou condição para o exercício da ação penal. Não contém os requisitos para a constituição de um processo, o interesse de agir, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. E, terceiro, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Faltar a indicação mínima de que a acusação tem algum fundamento ou alguma prova. E a segunda opção do finalmente, a segunda opção do juiz é receber uma denúncia ou a queixa. De grosso modo, receber aqui significa que não é o caso de rejeitar a denúncia ou a queixa. No CPP está escrito no 396, os procedimentos ordinários e sumário é oferecida a denúncia ou a queixa. O juiz, se não rejeitar liminarmente recebê-la, a ordenação, a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias, parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Se o juiz não rejeitar receber a denúncia ou a queixa, o acusado será citado para responder à acusação em 10 dias. Diante dessa citação, veja o que o acusado pode fazer em sua resposta. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações específicas às provas pretendidas a arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação. Não funciona. Requerendo a sua intimação, quando necessário. Daí, súmula 1, 2. A sessão será processada em apartado nos termos do artigo 95 a 112 deste Código Processual Penal. Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la e concedendo-lhe a vista dos autos por 10 dias. Após a resposta, o acusado haverá uma nova fase de decisão do juiz. Nessa etapa, depois do juiz ler a acusação e a defesa, ele poderá absolver sumariamente o acusado. No artigo 397, para terminar essa da fase postulatória, após o cumprimento do disposto no 396-A, o parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar 1. Existência manifestante da causa excludente de ilicitude do fato. 2. Existência manifesta de causa excludente e culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade.
Terceiro, que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou extinta a punibilidade do agente. Essas quatro coisas: existência de manifesta, existência manifesta de causa excludente, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, não é crime, e punibilidade e que a punibilidade do agente foi extinta. Veja que nessa primeira fase postulatória há dois momentos que o processo pode morrer. Se o juiz rejeitar, que é na rejeição da peça acusatória, onde o juiz, antes mesmo de ler a resposta do acusado, observar que a peça acusatória não contém elementos formais necessários. E na absolvição sumária, onde o juiz, depois de ler a resposta da acusação, observar claramente se tratar de um caso em que não caberá condenação. E se não houver absolvição sumária, a denúncia ou queixa será recebida. Veja que há dois momentos de recebimento da denúncia ou queixa. E isso é o treco. 396, 398, 395, 396, 396A e 397.